Bom, pessoal, aula 13, livro 4, Geografia 1. Nós temos aqui o tema hidrografia. Hidrografia, que inclusive esse tema água, né, foi o tema da nossa feira de robótica do ano passado. E especificamente o grupo que eu trabalhei, nós falamos sobre o uso virtual da água, né? Porque a gente fica pensando em economizar água, a gente sabe que a água é um bem escasso no planeta para muita gente, né? Apesar da gente ter mais água do que o suficiente para as pessoas, a água é um bem, a água potável é um bem que a gente costuma dizer que ele é finito, né? Uma vez que com a degradação ambiental, com o desmatamento, com as queimadas, com o uso de agrotóxicos, tudo isso a gente vai interferindo na potabilidade da água. E parece que tem muita água no planeta, né? É doce. Só que na verdade, quando eu pego o percentual total, ele é 3%. 97% de toda a água do planeta é salgada. O que não quer dizer que essa água não seja possível de ser utilizada, né? Muito pelo contrário. Nos últimos anos, o que a gente tem visto é um desenvolvimento cada vez maior de projetos de dessalinização ao redor do mundo. Você pega países como o Japão, Estados Unidos, estão entre os que mais dessalinizam. Países do Oriente Médio, você pega ali o próprio Israel. Israel dessaliniza tanta água que ele chega a vender água para país vizinho, como o caso da Jordânia. Aí, quando eu pego esta água doce, esses 3%, olha só, essa fatiazinha minúscula aqui de 3%, 68,7%, quase 69%, é geleira e permafrost. O que é permafrost? É o subsolo, o solo congelado. Tá? Então, a geleira e o solo congelado representa mais da metade da água doce. Ou seja, quase 2%, né? 1,75%, 1,80% de toda a água do planeta. Aí vai sobrar 30% que é água subterrânea. Olha só, o lençol freático, os aquíferos. Deixa eu ver, parece que tem alguém querendo entrar aqui. A Duda. Oi, Duda. 30% que é água subterrânea. Aí, os lagos, pântanos e rios, 0,3%. Né? Então, é muito pouquinha a água que a gente tem quando a gente pensa em lago e rio. A maior parte dessa água ou ela é subterrânea ou ela ainda está em geleira. E água em geleira, ela não é propícia ao consumo humano, né? E onde tem geleira, geralmente não tem ser humano morando. Então a gente acaba utilizando um percentual de água que é muito pequeno dentro do planeta. Agora, qual que é o grande problema, né? O grande problema é que nós, seres humanos, nós alteramos o que ele vai abordar com vocês aí na página 2, na página seguinte, o ciclo hidrológico. A gente tem a capacidade de alterar drasticamente o ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico que é formado, vamos pegar aqui uma imagenzinha, ciclo hidrológico. O ciclo hidrológico ele é formado por alguns elementos. Vou pegar aqui. Esse exemplo que está. Esse aqui está mais simples, está mais bonitinho. O que acontece? A água, não dá para você saber por onde ela começa, né? Se pela transpiração, se pela infiltração, se pela evaporação, se pela condensação, se pela precipitação. Porque pensa o seguinte: para a água precipitar, ela precisou condensar. Para ela condensar, ela precisou da evaporação, que por sua vez precisou da transpiração, da evaporação, né, da transpiração, da infiltração. Então é um ciclo, realmente é um ciclo. Como que nós alteramos este ciclo? Bem simples, ó. Por exemplo, quando eu penso na infiltração, hoje é um dos grandes problemas nas cidades brasileiras a impermeabilização dos solos. A gente impermeabiliza, a água não infiltra. Se a água não infiltra, ela escoa. Se ela escoa superficialmente, ela acaba arrastando sedimentos e levando para dentro dos rios, dos córregos, dos mananciais de água, assoreando o rio e
consecutivamente danificando, né, esse ciclo hidrológico. Ou quando o ser humano simplesmente vai ali e desmata, né, a evapotranspiração ela vai reduzir. Se pensar, por exemplo, na importância da... É um ciclo sem fim, Letícia. Se a gente pensar na importância da floresta amazônica, ela é muito menos de biodiversidade e muito mais de clima. Ela é muito menos de sequestrar carbono e muito mais de clima. Quando a gente falou lá sobre os rios voadores, aquela grande quantidade de umidade que sai da Amazônia e vem em direção ao centro-sul do Brasil, inclusive aqui no Mato Grosso do Sul, se você desmatar, se você arranca aquela vegetação, você vai alterar o ciclo hidrológico, a dinâmica hidrológica daqui do centro-oeste, do sudeste, do sul do Brasil, do centro da América do Sul e até do Nordeste. Ou seja, nós teríamos uma chance a mais de ter problema com escassez hídrica. E olha que interessante, mesmo o Brasil sendo o país que mais tem água potável, disponível, acessível às pessoas, o Brasil está passando por problema de escassez hídrica de tempo em tempo. O Nordeste é tradicional, né? O Nordeste, pelo fato de ser de clima semiárido, ele sempre vai enfrentar problema com água. E aí gera até aquela obra de transposição do São Francisco, que é bem polêmica, né? A transposição do São Francisco, ela é importante, mas tem muitos estudos, inclusive, apontando que essa transposição ela pode ser muito nociva para a bacia hidrográfica, porque à medida que eu começo a desviar o curso do rio, e esse rio diminui a vazão, ele vai evaporar proporcionalmente mais água, né? Então vai sobrar menos água na calha do rio e pode afetar todo o ecossistema por conta desse processo de transposição. Se você pensar, por exemplo, no Rio Colorado, nos Estados Unidos, ele desaguava bem no Golfo da Califórnia. Que ali, o estado da Califórnia, ele acaba no México, aí continua uma península, que é a Península da Califórnia. Aí tem ali o Golfo, era onde desaguava o Rio Colorado. Só que os Estados Unidos utilizam muito o rio para irrigação, vai fazendo transposição. O rio nem consegue mais chegar ao Oceano Pacífico, porque ele foi sendo tirado, ele foi sendo desviado para a prática da agricultura. A Califórnia, que é o estado mais rico dos Estados Unidos, e que é de clima desértico e semiárido, acaba tendo que utilizar justamente a transposição. Então, quando a gente pensa em água, né, que a propósito está se discutindo agora o marco do saneamento básico no Brasil, água compõe o saneamento básico, esse tema é muito importante. A qualidade da água que a gente consome, né? Não simplesmente só o acesso, ter acesso à água. Você pensar, por exemplo, o norte do Brasil é onde nós temos a bacia hidrográfica do Rio Amazonas. Ali não era para ter problema com água. Afinal de contas, é a região mais rica em água do Brasil. Mas por que continua morrendo gente com doença relacionada à água? Porque não há saneamento básico. Então não adianta você ter água. Você precisa ter água de qualidade. Você precisa jogar seus efluentes, seu esgoto, numa estação de tratamento, tratar aquele esgoto de modo que ele seja o mínimo nocivo possível, né? Vamos voltar aqui na apostila. Estresse hídrico. O que é estresse hídrico? É quando o país já está passando por problema de escassez, dificuldade para ter água. Então, nós temos aqui de 70 para cima, norte da África, Oriente Médio. Fácil de entender o porquê, né? Aqui é desértico. Então, olha só, deserto. Aí vem o laranja, entre 25% e 70%. Índia, China, Cazaquistão, Uzbequistão, aqui seria Afeganistão, o México, boa parte dos europeus. Olha só, Alemanha, por exemplo, Holanda, Itália, Espanha, Polônia, todo mundo está entre 25% e 70% de estresse hídrico. Olha o Japão, a Coreia do Sul. Agora, olha lá, Estados Unidos,
entre 10% e 25%. Além dos Estados Unidos, a Mauritânia, por exemplo, o Quênia, né? Aqui ó, o Camboja, Myanmar, países europeus como a própria França, a Finlândia, a Ucrânia. Aí você pega aqui entre 0% e 10%. A América Latina, quase inteira, com exceção do México, de Cuba, República Dominicana e Haiti. O resto está todo mundo muito bem. A África subsaariana, de um modo geral, ela não tem problema com água. Mas nós já temos caso aqui da Botsuana, do Malawi, a África do Sul aqui entre 25% e 70%, né? Aqui o chifre da África também com bastante problema de água. E perceba que o problema da água ele não é necessariamente de não ter água disponível. Ele pode muito bem ser por falta de preservação, de conservação do recurso. Vamos lá. Quando nós pensamos em consumo de água, pegada hídrica ou a chamada água virtual, a gente pensa assim, para eu poupar água, né, eu preciso escovar o dente com a torneira fechada, eu preciso tomar um banho curto, eu não posso lavar a calçada da minha casa com mangueira, se eu quiser lavar, tem que usar pelo menos um esguichozinho daquele, né, que poupa bastante água, ele joga água com pressão, então é mais eficiente. Eu não posso ficar lavando um carro, por exemplo, na frente de casa, porque vai gastar muita água. Fazer o xixi no banho, né, José? Para evitar da descarga. Tudo isso são medidas que a gente sempre ouve no noticiário para se poupar água. Que outras medidas vocês sabem aí para poupar água? Que as pessoas colocam? Vamos ver se vocês lembram. O que mais, pessoal? Cisterna, isso mesmo, Leila. Captação de água de chuva, né? É exatamente isso, Ana. É aí que vai chegar a minha crítica mesmo. Quando eu penso em água, a distribuição dela, de um modo geral, é 70% para agronegócio. Agricultura, pecuária, extrativismo mineral, animal, vegetal. Tudo que envolve produção de matéria-prima. 70%. 20% é para indústria, tá? 20% indústria. E 10% vai para consumo domiciliar. E agora o IBGE liberou um estudo que ele fez em 2017. Tabularam os dados agora que eles divulgaram os resultados. 40% da água brasileira ela é perdida no meio da rede de distribuição. E aí eu estou falando desses 10% que vai para consumo domiciliar. Desses 10%, 40%, ou seja, né, se a gente for pensar num total, 60%, 6%, né, do total de água vai para consumo doméstico efetivamente. 6%. Então, assim, quando a gente pensa em poupar água, se você fechar a torneira para escovar o dente, você vai gerar uma redução no consumo. Sim, isso é prático, é óbvio. Eu não estou dizendo que não tem que economizar. Mas perceba que a redução do consumo é muito pequena. Imagina só você poupando na sua casa, com todas essas medidas de economia, né, de poupar o recurso, você consiga obter um resultado de melhora de 20% na performance. É uma ótima melhora, né? 20%. Só que 20% de 6% do total de água que é consumida no Brasil é muito pequena. Ou de modo bem prático, para você entender, uma família média aqui em Campo Grande, ela vai consumir uma família com 3 integrantes, vamos pensar. Uma família moderna, com 3 pessoas morando na casa, vai consumir aí na média de 10 metros cúbicos de água.
Eu não estou falando que a pessoa tem uma piscina em casa, esquece disso, tá? Só água para poder, o consumo doméstico ali mesmo, tomar banho, dar descarga, uma família que o pessoal trabalhe, gasta lá 10 metros cúbicos de água. 10 mil litros de água mensalmente, tá? Uma média, lógico que vai ter família que vai gastar menos, vai ter família que vai gastar mais. 10 metros cúbicos é um número bom, sabe? Se você desperdiçou 1 quilo de carne ao longo de um mês, e isso é muito difícil de você calcular, porque aquele pedacinho de carne que sobrou, você jogou no lixo, você serviu mais do que você estava com fome, você foi comer num restaurante, e aí você foi lá e encheu o seu prato, e de repente você falou assim, essa carne aqui eu não gostei. Esse frango aqui eu achei que tá meio cru. Aí você vai deixando ele ali. Se você fosse somando, eu aposto, gente, vocês, assim, meio de um modo geral, o nosso perfil socioeconômico, cada um de vocês desperdiça provavelmente mais que 1 quilo de carne por mês. 1 quilo de carne, olha esse consumo virtual da água. Opa! 1 quilo de carne bovina, ele consome 15.415 litros de água. Então, 1 quilo de carne desperdiçada ao longo de um mês em uma família, que não é só isso, já gasta mais água do que todo o seu consumo doméstico ao longo de um mês. Não, né, Letícia? Come tudo, né? Não, mas, gente, eu tô falando carne como exemplo. Eu duvido que vocês, na casa de vocês, não há desperdício de alimento. Duvido. É um arroz que joga fora, é uma verdura, alimento de um modo geral. Né? Não tem só alimento aqui. Ô, danado. Aí. Olha só, uma camiseta, 200 litros. Um par de sapatos, 8.000 litros. Quantas camisetas, quantos calçados você não tem na sua casa sem utilização, né? Luiz, bem mais de 1 quilo, né? Assim, sem hipocrisia, gente, de verdade, sem hipocrisia. A gente desperdiça bem mais que 1 quilo de alimento, eu diria até assim, por semana, sabe? Esse é um dos motivos da gente produzir mais alimento do que o necessário no mundo e, mesmo assim, ter gente passando fome. Antes da pandemia, tinha pelo menos 800 milhões de pessoas passando fome, fome aguda e fome crônica. Agora, com a pandemia, esse número vai aumentar muito mais, sem dúvida nenhuma. Então, assim, a gente desperdiça muita comida e a gente não para refletir que isso é água, tá? Mandar pro porco comer, virar comida de porco? Talvez não, né, Letícia? Porque você está alimentando um bicho que posteriormente vai virar alimento, né? Mas assim, a gente tem, eu acredito assim, no Brasil principalmente, a gente tinha que ter mais consciência com relação ao alimento. No nosso país aqui, é um ditado popular, né? Você vai fazer um churrasco aí, por exemplo, aí você fala assim, comprou um monte de troço, fez aquele churrascão, aí fala assim, antes sobrar do que faltar. Sobrou. Não, tá bom, antes sobrar do que faltar. Né? Porque a gente tem essa visão de abundância, né? Parece que para nós aqui, como a comida é barata, a gente não se importa muito, né? Na verdade, isso impulsiona o preço. Você fala assim, tá, professor, mas a minha mãe falava para mim, eu tô escolhendo o que eu vou comer, tô deixando a comida no prato e tem criança africana passando fome. O que tem a ver? A minha comida aqui do meu prato não vai servir para eu alimentar a criança que está lá na África. Não é assim que a criança pensa, né? Eu até não falo isso pro meu filho, não. Tem que comer tudo, porque as crianças estão passando fome no mundo. Isso, Letícia. Aí, mas se sua mãe não falava isso para você? Tem criança passando fome no mundo e você não quer comer? Eu já vi Na verdade, ela falava ao contrário, né? Para eu não comer tudo que eu queria, né? Mas tudo bem. É? Filha, eu era uma criança obesa? Era? Tururu. Ai, muito bom isso, cara. Humilhar as crianças é muito bom, sério. Mas o que tem a ver a comida que você desperdiça aqui no seu prato com a fome da criança na África? Quem estabelece essa relação para mim? É para ter o peso na consciência e não deixar a comida sobrar, entendeu? Só para isso. Não. Não, eu tô falando assim, não sei também. É mais profundo do que isso. Nossa.
É profundo, negócio que foi lá na profundeza, filha. Quem pode explicar? 35 alunos em sala e ninguém pode explicar isso pra mim? Puxa Não é vida, da hein? distribuição de comida, sei lá, de renda? Qual sistema político, econômico, social predomina no mundo? Capitalismo. É, muito Uma bom, das obrigada. regras do capitalismo é a lei da oferta e da procura. Quanto mais tem de um produto no mercado, mais barato. Quanto menos tem, mais caro. Quando você desperdiça muito alimento e aumenta o consumo do alimento, você está consumindo mais. O mundo consome mais porque desperdiça muito. O que acontece com o preço do alimento? Ele aumenta, fica mais caro. Então, diretamente, quando você desperdiça alimento, quando você está consumindo mais do que o necessário, você impulsiona o preço do alimento para cima. De forma bem prática. Você fala assim, mas sou só eu, professor. Sim, é só você. Só que não tem só você no planeta, né? Tem milhões de pessoas fazendo a mesma coisa. E aí que lasca o negócio. Quando eu desperdiço alimento, eu estou ajudando, estou estimulando o aumento do preço. Quer ver na prática? Tomate está valendo R$ 10 o quilo. O que o consumidor faz quando vai no mercado? Leila, eu acredito que seja uma consciência coletiva. Indiretamente a pessoa pensou nisso sim, sabe? Eu acredito que a avó talvez mais por uma questão assim de gratidão, né? De valorização, né? De amor ao próximo, ela fala assim, aproveita o que você tem, come tudo, né? Porque nem todo mundo tem o que você tá no seu prato, né? De alta renda para roubar comida. A Ah, avó de sim. vocês é muito boa. A minha falava assim: não come não, pra ver se você vai ficar com anemia, menina. E meu filho é difícil para comer, hein, cara. A minha filha, a pequenininha, ela falta comer o reboco da parede. Agora o Eu mais sou assim. velho, menino do céu, eu tenho que ameaçar ele de morte. Para comer, se deixar ele só quer comer arroz e feijão e carne. E Já frango, tá ele quer, bom? ele quer comer frango todo dia. Aí você põe Muito forte. uma salada no prato dele, ele Não. não quer comer. Aí eu ameaço ele de morte, aí ele decide se alimentar. Dá biotônico, verdade. Biotônico é muito bom. Vocês Eu conhecem tomei. biotônico? Olha Óbvio, eu só. tomei biotônico, então eu precisava, mas eu tomei. Você tomou biotônico? Tomei, menino. Jesus, por isso você queria comer o reboco da parede também. Exato, era a pessoa, né? Ficou tá avantajada. Não, Leila, vai fazer 8 anos, Leila. O bicho é birrento mesmo, ele não gosta de comer, não experimenta nada. Tudo ele fala que ele não gosta. Aí eu fico louco, né? Porque eu também, eu como de tudo, né? Eu não dispenso nada, assim, pra não desfazer das comidas, aí eu como tudo, né? E aí ele não come, eu fico putaço com isso. É, né, José? Por isso que não cresce. Tem que comer tudinho. Se tivesse comendo tudinho, já tava com 3,50 metros de altura. Mentira, o José tá grandão agora. Ele mandou foto pra mim esses dias. Adorei. Olha só, vamos lá. As meninas vão pirar a hora que verem o José de novo. Quando eu penso em consumo de água, na verdade, essas propagandas que se faz aí, né, são bem hipócritas. Bem, de verdade, bem hipócritas. Porque se você quer poupar água, de verdade, você vai estimular primeiro o agronegócio a poupar água, e aí o agronegócio brasileiro, ele consome uma água violenta, porque a maior parte da irrigação no Brasil ela é feita pelo modelo de aspersão. Você vai jogando água por cima. E aí a água, antes dela chegar no solo, ela já evaporou. Então acaba que nem utiliza efetivamente a água, desperdiça boa parte da água. Ou, na verdade, né, essa discussão da gente ela é meio sem sentido num país como o Brasil, porque se a água evaporou, ela voltou para o ciclo hidrológico, né? Então vai chover de novo e, consecutivamente, vai realimentar os rios, os mananciais. Só que aí tem o problema dos mananciais não serem preservados, né? Então, assim, né, há uma discussão enorme. A água é um bem cada vez mais escasso e caro. O problema da água é que as pessoas muitas vezes não têm condição, não têm o dinheiro para comprar a água e água de qualidade, né? Inclusive agora está se discutindo
um marco do saneamento básico no Brasil, porque eu estava vendo o estudo do IBGE. Se vocês pegarem aí, deixa eu ver se eu acho o link aqui. Nexo, marco do saneamento. Vamos ver se ele tem aqui. Foi esse aqui, essa matéria que eu vi. Tinha uma matéria bem legal nesse jornal que explica certinho a condição da água no Brasil. Brincadeira, bicho. Já esgotou minhas matérias, agora eu tenho que pagar. Não vai dar para mostrar para vocês, não. Eles só deixam a gente ler 3 noticiazinhas por ano, por mês. São sacanas, né? Aí tem que pagar a coisinha todo mês. Bom, deixa eu voltar aqui, senão não vai dar tempo. Já é 9h13. Eita, bexiga. Seguinte, pessoal. Aqui nós temos um ciclo hidrológico bem mais detalhado, né? Olha lá, vamos começar pela evaporação? A água evapora de oceano, evapora de solo, evapora de rio, de lago e também tem a evapotranspiração. O que é isso? A evaporação tanto do solo quanto a transpiração das plantas. Então essa evaporação das águas de rio, oceano, solo e também a transpiração das plantas, porque as plantas elas suam, né? Elas liberam umidade na atmosfera, elas evaporam, condensam, aí tem parte dela que sublima, faz a sublimação, ou que precipita, né? A líquida ou sólida, né? E aí ela vai escoar ou vai armazenar esse gelo, essa neve no alto das geleiras, ela vai ficar ali congeladona. Durante o inverno há um processo maior de congelamento, durante o verão descongela, aí nós vamos ter os rios com regime nival. Nival é aquele rio que inclusive está aqui, ó, regime de rio. Nival é quando há o abastecimento relacionado ao derretimento das neves de montanha, ok? Então, essa neve ela vai formar os rios de regime nival, a água vai escoar, ela vai infiltrar, ela vai fazer a descarga no aquífero, vai armazenar no subterrâneo, esse subterrâneo vai dar origem à nascente de rio e volta tudo de novo. Então é um ciclo. É um ciclo sem fim. É um ciclo que depende diretamente da radiação solar. Então a gente pensando aí no processo de aquecimento global, né? Quanto mais quente se tornar o planeta, mais água vai ter disponível. Só que o problema é que essa água, ela não necessariamente vai estar disponível homogeneamente, né? Vai ter lugar que vai chover mais, porque você tem uma alteração no regime de pressão atmosférica, mas do mesmo modo, se você tiver um processo de resfriamento global, você tem menos água disponível no ciclo hidrológico. Por quê? Porque a água vai ficar congelada, então ela não vai fazer o processo no ciclo hidrológico. Por exemplo, a água da Antártida, ela contribui muito pouco, as geleiras antárticas ou do Ártico contribuem muito pouco para a formação da chuva, por exemplo, na zona tropical. A gente não vai dizer que não tem importância alguma, mas tem lá suas influências. E sem dúvida nenhuma, esse ciclo hidrológico ele é influenciado pelos processos de aquecimento global e de resfriamento global, que, diga-se de passagem, é um processo natural. Não só isso, né, mas a atividade solar em si, o Sol ele queima não de forma homogênea, né? Tem épocas que ele está mais intenso, inclusive agora tem estudos mostrando que a atividade solar do ano passado para cá, ela está mais intensa e que a tendência é que a partir agora de 2020, final de 2020 para 2021, o Sol comece a queimar mais lentamente, né? Vai fazer menos fusão e aí, consecutivamente, a radiação vai chegar com menos intensidade no planeta Terra e aí a atmosfera vai se aquecer menos. Se aquecendo menos água evapora, teríamos menos chuvas, ok? Isso é teórico, né? Não tem uma comprovação 100% de que isso vai acontecer. Até mesmo porque o nosso estudo de clima é uma ciência bem nova, se a gente for comparar com o tamanho da idade do planeta, né? Oi, Luna. Bem, vamos lá. Bacias hidrográficas. Nós temos aqui os tipos de regimes, olha só. Quanto à drenagem, nós temos a exorreica,
que é exorreica? Quando a drenagem tem o oceano como destino. Isso aqui, ó, exorreica. Tá vindo até o oceano. Olha aqui essa foz. Como é que chama essa foz aqui, ó? Foz em delta. O que seria uma foz em estuário? É quando não tem essas ilhazinhas no meio. É quando o canal do rio ele já vem direto no meio do mar. Tá? É foz em estuário. Aqui é uma foz em delta. Quando a gente diz jusante, a propósito, esse termo aqui ele é bastante utilizado em prova, jusante é a parte inferior do rio, é a parte mais baixa. A montante, você está se referindo à parte mais alta, tá? Jusante, parte mais baixa, montante, parte mais alta. Então vamos pensar. Eu estou num ponto da bacia do córrego Anhanduizinho. Pensa ali, o prosa com o segredo. Eu estou ali para baixo um pouquinho do horto florestal. Quando os dois se encontram, o prosa e o segredo, e vira o Anhanduizinho. É tudo, Osílio. Você pode classificar como tudo, político, econômico, social, financeiro, do jeito que você quiser, né? Não tem uma regra para isso, não. É social também, porque altera o modo como a sociedade se organiza. Vamos lá, vamos para esse exemplo aqui. Você está ali para baixo um pouquinho do horto florestal, onde os dois córregos já se encontraram. A Letícia está ali, olhando os cágados dentro do rio. Tá? E aí, o Zílio está lá na Euler de Azevedo, ali onde está tendo aquelas enchentes, no córrego Segredo, ali na frente daqueles condomínios Vanguard, sabe? Onde sempre que chove alaga tudo. Vocês sabem ali aquela localização, ali perto da Euler de Azevedo, perto ali da Rashid Neder. O Zílio está ali no rio. A Letícia está lá para baixo do horto florestal. Quem está a montante? O Zílio ou a Letícia? Isso, Enzo. Quem está a montante? O Zílio ou a Letícia? A Letícia está no horto, o Zílio está na Euler de Azevedo, ali no córrego Segredo. Quem está a montante? Travei a cabeça do terceiro ano, meu Deus. Para que eu fui fazer isso, hein? Vocês estão vivos? Quem está montante? Eu estou perguntando. A Letícia está lá no horto florestal, para baixo do horto florestal. O Zílio está na Avenida Norte-Sul, acima ali da Euler de Azevedo. Quem está montante? É agora que eu vou agredir aluno, cara. É agora. Google Maps. Nossa, coloquei Google com 2G. Tá bom. Aqui. Maps. Campo Grande. Vou mostrar a Letícia aqui para vocês. Prestem atenção, tá? Como assim, Milena? Gente, vocês não conhecem a cidade que vocês moram? Jesus! Vamos lá? Presta atenção. Isso aqui é horto florestal. Deixa eu colocar no satélite aqui, que fica melhor para vocês talvez se identificarem. Horto florestal. Tá vendo? Fernando Correia. Todo mundo sabe onde é Fernando Correia, né? Deixa eu colocar assim que aí eu vou conversando com vocês. Fernando Correia, todo mundo sabe.
Não sabe, José? Fernando Corrêa, aquela avenida ali da Massa. Fernando Corrêa, da onde você sai aqui do Paulo Freire, pega a rotatória aqui é a rua da Câmara dos Vereadores aqui. Essa rua, debaixo dela, tem o córrego Prosa. Só que esse córrego, olha só, até nesse ponto aqui, ó, daqui, essa parte toda da Fernando Corrêa, ele foi canalizado e foi feito asfalto por cima dele. Daqui em diante, olha só, vai subindo, ó, Ricardo Brandão, ó, Ricardo Brandão, ó o Shopping Campo Grande, os condomínios da frente do shopping, olha o segredo aqui, continuou. Aqui o segredo é canalizado de novo, olha ele aqui, não, ele é canalizado aqui assim, ó, bem aqui. Aí ele continua, ó o Horto Florestal. O Horto Florestal não, o Parque das Nações. Ele vai desaguar aqui também no Segredo. Então veio, ó, Córrego Segredo. Aqui a Fernando Corrêa, beleza? Aqui ele se encontra com o Segredo. O Prosa da Fernando Corrêa com o Segredo. A Letícia tá bem aqui, ó. Vamos ver a Letícia? Olha aqui a Letícia. Tá vendo ela lá, ó? Na beira do rio. Ela tá olhando o cágado. Tá vendo? Vamos subir agora, ó. O Zílio. Vamos subir no córrego aqui. Passamos Afonso Pena, Dom Aquino, Marechal Rondon, Maracaju. Vamos lá, ó. Mato Grosso, Avenida Mato Grosso. Aqui a Ferona, ó. Ó a Ferona. Continuamos, ó. Ó o rio. Estamos subindo. Aqui a ferrovia antiga, a central ferroviária antiga. Aqui era onde seria a rodoviária e continua. Olha ali o Zílio. Tá vendo lá na rotatória? Ó? Aqui é o córrego. Ó. Olha o Zílio ali. Tá vendo? O Zílio tá aqui. Bem aqui, ó. Na pontinha do meu mouse. Tá vendo? A Letícia. Olha onde tá a Letícia. Vamos lá. Internet carregando. A Letícia tá aqui. Quem está a montante? A Letícia ou o Zílio? Tá vendo no meio da rua, Pedroso. Ele gosta de assistir aula ao ar livre. Quem está a montante? A Letícia está aqui no horto, para baixo do horto. O Zílio está lá na Euler de Azevedo. Bem aqui. Olha o Zílio ali, ó. Vamos ver na apostila? Vocês não estão entendendo é nada, né? Eu peço para vocês prestarem atenção, vocês estão entendendo é nada. O que é montante, gente? Montante é acima, jusante é abaixo. Então, nesta perspectiva, o Zílio está a montante aqui e a Letícia está a jusante. Ela está aqui. O rio, ele deságua da parte mais alta para a mais baixa. Então, o Zílio está a montante e a Letícia está a jusante. Esses termos, eles têm aparecido bastante em prova. Bastante mesmo, viu? As quantas questões em universidades variadas. Montante é aquilo que está na parte mais alta do rio e jusante na parte mais baixa. Por isso, quando você analisa um mapa de hidrografia, o aluno ele já deveria imaginar como é o relevo da região. Porque a nascente sempre vai ficar na parte mais alta e a foz na parte mais baixa. A Euler é um funil, como na rotatória lá. Como assim, Enzo? Não entendi. Gente, é física, né? A gravidade vai atrair as coisas do alto para baixo. Então é simples assim. Beleza? Então tá, deixa eu parar aqui a gravação.